Olá, essa semana tivemos algumas surpresas. Segunda-feira foi o cancelamento do culto por causa da chuva. Hoje teve culto, mas houve um problema com o vídeo. Então, aqui em casa eu vou preparar um vídeo novo, gravar um vídeo novo, não é? Vamos lá? Levítico 23. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão com reuniões sagradas. Em 6 dias realizareis os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado, dedicado ao Senhor. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começará no entardecer do 14º dia do 1º mês, segundo o calendário judaico. No 15º dia daquele mês começará a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante este dia, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal. É a primícia, o primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Cordeiro sem defeito. Lembra o quê? Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável. E uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão.
O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem espigas caídas da sua colheita. Deixem para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu não, hein? Deus. Eu vou fazer uma paradinha aqui para a gente dar um pulinho lá em Ruth. A gente está aqui em Levítico 23, verso 22. Ruth 2, a partir do verso 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. E chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Veja só, Ruth estava ceifando na plantação de um homem estranho para ela. Ceifando para ela na plantação de um homem estranho. De onde saiu essa ideia? A gente acabou de ler. Era direito dela. Estava lá em Levíticos 23, verso 22. Parece que aquele versículo foi escrito para ela. Vamos voltar? Agora, Levítico 23, a partir do verso 23. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês vocês terão um dia de descanso. Uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Não significa que será morto, mas que deixará de ser contado como povo de Deus. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte,
vocês guardarão este sábado. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas no 15º dia deste 7º mês. Perdão, eu vou ler de novo. No 15º dia deste 7º mês começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante este dia, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia, façam outra reunião sagrada e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º dia serão de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagem de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa ao Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem no 7º mês. Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Veja que nestas festas o povo tinha que se reunir para cultuar a Deus. Agora vamos dar um pulinho em Neemias. Observação. O livro é Neemias, mas a gente vai ler uma passagem sobre Esdras, que está escrito em Neemias 8. Sobre Esdras não, vocês vão entender. Quando chegou o 7º mês, os israelitas se tinham instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se com ele. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei durante a assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ela leu em alta voz desde o raiar da manhã. Ele leu em alta voz, me desculpem, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matatias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão.
Esdras abriu o livro diante do povo, de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetal, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã e Pelaías, instruíam o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. É mais ou menos o que eu tento fazer nestes vídeos e nas igrejas por onde ando. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Amor cristão antes de Cristo. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com os escribas, com o escriba Esdras, para estudarem as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Descobriram agora. Sabe quanto tempo tinha passado desde o tempo de Moisés? 1000 anos. E eles ainda não sabiam disso. Descobriram a lei. Estão vendo a importância de ler a palavra de Deus? Tem coisa que o cristão tem que fazer, ele não sabe, ele não faz porque não lê. Descobriram ali, congregados, todos juntos, que tinham que morar em cabanas 7 dias naquele mês. Por acaso era o mês certo. Por isso, anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas conforme está escrito. A gente leu isso agora lá em Levítico. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Veja só quanta gente boa deixou de celebrar essa festa. A gente acabou de falar de Ruth. Poderíamos acrescentar Débora, Samuel, Elias, Davi, Josafá, Isaías,
falta de leitura bíblica dá nisso. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos os que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira, e grande foi a alegria deles. Eu tenho que repetir, não é? Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias, e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Isto foi Esdras 8. Mais uma vez, congregar. E tem gente que quer ser desigrejado. Fazer o quê, né? Congregue, não seja desigrejado. Congregando junto, aprende-se junto. Até Esdras aprendeu nisso, porque ele também não sabia. Vamos dar um pulinho ali em Hebreus 10. Daqui eu só quero ler 2 versículos. O primeiro é Hebreus 10, 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Eu vou destacar essa parte aqui: um corpo me preparaste. Veja só, quando a gente faz uma tradução, tem que pensar em como a pessoa que vai ler ou ouvir a tradução vai entender nossas palavras. Então, quando a gente diz a uma criança pequena: meu filho, não bote o dedo na tomada que dá choque. Aí o menino desobedece, vai lá, bota o dedo e leva um choque. A gente diz: menino, por que você não me deu ouvidos? Em português a gente entende que ouvir é obedecer, certo? O grego não entendia desse jeito. Ele entendia que se obedece com o corpo. E é verdade, se obedece com o corpo. Ouvir e obedecer é uma metáfora que a gente usa, né? Dar ouvidos não é exatamente obedecer. Obedecer é fazer. Então eu não estou nem criticando aqui o grego que traduziu dessa maneira. Mas ele está citando aqui o Salmo 40. Mas lá no Salmo 40, no original, não está escrito corpo. Está escrito ouvido. Tá? É que o autor da carta aos Hebreus usou a Septuaginta, que era o Antigo Testamento traduzido para o grego. E lá no Salmo, o salmista utilizou hebraico. E as nossas Bíblias traduziram diretamente do hebraico, porque em português a gente entende que ouvido obedece. Por isso que ficou uma diferençazinha. Então eu li esse versículo aqui, Hebreus 10, 5. Certo? Agora vamos a Hebreus 10, 25, que está no contexto do que a gente vinha vendo. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Corpo me preparaste. Falando de obediência. E um mandamento para não deixar de congregar como igreja. Agora o Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim
e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que pregastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste. Olha aquilo que a gente leu lá em Hebreus. Mas abriste os meus ouvidos. Aqui tem ouvidos. Aí eu já expliquei a questão da diferença. Holocausto e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Na Bíblia está escrito sobre Deus. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Veja só, esses versículos 9 e 10 falam grande assembleia. Eu estou lendo na NVI, certo? Quem estiver lendo na Almeida Revista e Corrigida vai dizer grande congregação. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua vontade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. Mais numerosos são os cabelos da minha cabeça, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que me procuram todos os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.